Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu para a cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição. Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pôde livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: o meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal nenhum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Fala galera, fala pra mim que você tá bem, fala pra mim que você tá bem. Hoje começamos o nosso 5º vídeo e último da série de Daniel, e nós contaremos a história que talvez seja a história mais famosa desse livro. Daniel na cova dos leões. Com certeza você já ouviu essa história, porque é uma história muito famosa. E ela começa no reinado de Dário, o 3º rei citado no livro de Daniel. Dário era persa e ele sucedeu o reino dos babilônios nesse reino mundial. Dessa vez o domínio mundial estava então pelos persas. E esse rei, ele decidiu nomear 120 sátrapas para governar no seu reinado, né? E sátrapas seriam tipo prefeitos, não sei, ou pessoas que governariam regiões, né? Em nome do rei. E também nomeou 3 supervisores para supervisionar o trabalho desses sátrapas. E entre esses supervisores está o nosso queridíssimo Daniel. E a Bíblia conta que Daniel logo se destacou, né, pelas suas boas qualidades no seu trabalho, o que despertou a inveja dos demais sátrapas, supervisores e outras pessoas do reino. E essa inveja se tornou algo tão sério a ponto deles quererem acusar Daniel de ter feito alguma coisa para tentar derrubar Daniel. Só que acontece, eles não conseguiram achar nada na vida de Daniel. Por quê? Porque Daniel era um homem fiel, não era negligente, não era desonesto. E não acharam, no final das contas, nenhuma falta na vida de Daniel para poder acusá-lo. Mas aí eles pensaram em uma coisa e se a gente acusar Daniel por uma coisa relacionada à lei do Deus dele? Essa é a única forma de acusar Daniel. Então eles bolaram um plano. Chegaram para o rei e fizeram ele decretar um decreto. Não acredito. Para que durante 30 dias ninguém fizesse nenhuma oração a não ser para o rei. E se alguém fizesse, seria lançado na cova dos leões. Daniel, logo que fica sabendo desse decreto, o que ele faz? Ele faz aquilo que ele sempre fazia. Vai para a casa dele, no quarto dele que dava janelas virado para Jerusalém, e ora a Deus por 3 vezes ao dia, ajoelhado, agradecendo a Deus. E alguns espiões, sei lá, alguém vai lá e espiona Daniel e vê o que ele estava fazendo e vai lá e cagueta Daniel para o rei. Parece muito coisa de criança. Sabe quando você era criança e o seu irmão fazia uma coisa errada, você ia correndo pro seu pai e falava: o que ele fez, mãe? Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Foi mais ou menos o que fizeram. E Dário, ele gostava muito de Daniel. Ele tentou livrar Daniel de qualquer forma da cova dos leões, mas não dava. Decreto é decreto, tinha que cumprir. Então ele lançou Daniel sobre a cova, selou. E no outro dia de manhã, né, se passou toda a noite, logo que amanheceu, ele foi direto para a cova tentar falar com o Daniel e falou: Daniel, pelo amor de Deus, me responde. Foi aquele diálogo que eu li no começo. Será que o seu Deus, o Deus vivo a quem você serve, pode te livrar? E Daniel respondeu: o Deus a quem eu sirvo mandou o seu anjo que fechou a boca dos leões, e eu fui achado inocente diante dele. E por conta disso, o rei Dário ainda lança todos aqueles sátrapas que estavam conspirando com Daniel na cova dos leões, e antes mesmo que eles tocassem no chão, os leões já tinham comido eles. E no final das contas ele ainda edita outro decreto, mandando que todas as pessoas do reino dele adorem ao Deus de Daniel. Que sensacional, cara. Através dessa história você vê como Deus quis colocar Daniel no lugar de evidência para que Deus fosse glorificado no final das contas. O que me lembra uma passagem do Novo Testamento, que eu vou ler ela rapidinho aqui pra gente. Tá lá em Mateus 5,16 que diz assim: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que estás nos céus. Essa passagem é aquela famosa passagem do sal da terra e luz do mundo. Jesus, no meio do Sermão do Monte, está falando: vocês são o sal da terra e a luz do mundo. E em relação ao que ele fala, a luz do mundo, existe algo muito interessante. Ele fala assim: você não esconde uma luz, mas antes você coloca num lugar para que ele ilumine todas as pessoas da casa. E ele diz: da mesma forma, brilhe a luz de vocês entre os homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai que estás nos céus. A partir dessa história, a gente pode tirar 2 conclusões. Primeiro, que a gente não pode fugir do nosso chamado. O nosso chamado é estar em evidência. Nós não somos serviço secreto celestial.
Nós somos chamados para estar em evidência, para dar a cara a tapa. E também a gente pode concluir que Deus também deseja nos colocar nesse lugar de evidência. Porque nos colocando nesse lugar de evidência, as pessoas vão ver as nossas boas obras e vão glorificar o nome dele. E foi exatamente o que aconteceu com Daniel. Deus colocou ele no lugar de evidência no reinado, como um dos supervisores. Ele começou a se destacar tanto pelas suas boas obras, que no final da história, como eu disse, foi editado um decreto real falando: louvem o Deus de Daniel que livrou ele da cova dos leões. Ou seja, Deus foi glorificado no reino todo por conta da atitude de um homem que se posicionou, que deixou a luz dele brilhar. E Deus deseja fazer a mesma coisa com a gente. Deus deseja nos colocar num lugar de evidência para que a mesma coisa aconteça através da nossa vida. Só que muitas vezes Deus não pode nos colocar nesse lugar de evidência. Lá em Lucas capítulo 16, versículo 10 fala assim: aquele que é fiel no pouco será fiel sobre o muito, assim como aquele que é desonesto no pouco será desonesto no muito. E na vida de Daniel também não foi diferente. Ele foi fiel no pouco para depois ser posto sobre muito. Lá no capítulo 1, quando Daniel é recrutado para trabalhar na corte real do rei Nabucodonosor, Daniel decide não se contaminar com as iguarias do rei, mas comer salada e tomar água. E por conta disso, ele se tornou um jovem mais saudável e mais forte que os demais jovens que tinham sido recrutados. E também foi encontrado nele uma sabedoria 10 vezes maior que dos demais sábios e encantadores do reino. Eu conto essa história no meu primeiro vídeo dessa série, que tá o link aqui em cima, em algum lugar. E você já assistiu, né? Mas só para assistir de novo, né? Enfim. Ou seja, Daniel foi fiel sobre pouco. Quando o ministério dele estava começando, a primeira prova veio, ele mostrou toda a fidelidade dele. E por conta disso, Daniel foi posto num lugar de honra, tanto no reinado de Nabucodonosor, como no reinado de Belsazar, como no reinado de Dário. Daniel foi fiel sobre pouco e ele foi posto sobre muito. Eu creio, Deus quer te colocar num lugar de evidência para que a sua luz brilhe e as pessoas vejam suas boas obras e glorifiquem a Deus. Só que Deus vai provar seu coração no primeiro momento. Você precisa ser fiel no pouco para ser posto sobre muito. Mas é desejo de Deus colocar sobre muito. Cara, guarde isso no seu coração. Bom, era isso. Galera, valeu por terem assistido mais esse vídeo. Deus abençoe. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, ative o sininho. E é isso, é nóis. Falou!